O livro é Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 73, Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É um amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No turvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Oremos. Querido e amado Mestre Jesus, é neste momento, Senhor, que pedimos autorização para darmos início ao estudo da noite de hoje, pedindo a sua presença para nos orientar, nos amparar e nos proteger, afastando de nós qualquer espírito do mal, qualquer espírito das trevas que queira nos prejudicar neste momento, que queira atrapalhar este grupo. E também gostaríamos de agradecer, Senhor Jesus, por esta oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para aprender um pouco mais. Que assim seja. Semana passada... Pode falar. Semana passada eu trouxe para mostrar para vocês o livro dos médiuns, né? E hoje eu trouxe o livro dos espíritos. Tá? Esse é meu, que é a capinha antiga, né? Eu já até mostrei, mandei foto pro Romulo, né? A gente estava conversando sobre o livro dos espíritos. O livro dos espíritos, ele é o primeiro livro espírita, tá? De Kardec. Kardec tem mais ou menos umas 22, 23 obras escritas por ele, né? Com auxílio da espiritualidade. Mas de fundamento espírita mesmo, para se estudar, são 5 obras. E o livro dos espíritos é o primeiro deles. Só que o livro dos espíritos, ele é uma introdução às outras 4 obras importantes do espiritismo, né? Então vem primeiro o livro dos espíritos, segundo o livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, e finaliza com a Gênese. Então todos os capítulos daqui, todas as partes, né, são divididas em 4 partes. É uma introdução às outras obras, né? As outras obras se aprofundam mais com relação à doutrina espírita. E esses estudos todos que a gente está fazendo aqui, eu tenho como base o livro dos espíritos. Porque o que a gente está fazendo aqui é uma introdução, eu não estou me aprofundando em nenhum dos assuntos, né? Se houver necessidade, ao longo do ano que vem, a gente vai se aprofundar muito mais nesses assuntos. O que eu estou fazendo aqui é uma introdução mesmo à doutrina espírita, né? Porque pouca gente... O que a gente sabe mesmo sobre espiritismo, né, a maioria das pessoas é muito superficial, né, com relação à mediunidade, né? Eu vejo muito isso no YouTube, eu falo muito isso. Esse pessoal é Adélio Simões, né, como é que é o nome do outro que o Vanderlei gosta? Alain Barbieri. Quando toca no assunto mediunidade, eu percebo que eles entendem muito pouco sobre mediunidade. Entendeu? Aí eu até me questiono, assim, gente, a pessoa que quer falar de mediunidade parece que nunca abriu o livro dos médiuns. Eu até vi o Alain Barbieri, por exemplo, falando que já li livro espírita. Mas parece que não leu, entendeu? Parece que só deu uma olhada assim e aí, vambora, entendi.
entendeu? E na verdade não é assim, né? Para se tratar de espiritismo você tem que se aprofundar bem mesmo, para poder falar, principalmente mediunidade. É um campo muito vasto, muito profundo. Não é li, acabou, é isso e vamos embora. Né? Tirar as conclusões e partir. É uma coisa muito séria. E falar de mediunidade sem ler livro dos médiuns não tem jeito. É a mesma coisa que eu falo, né? Falar de plano espiritual, falar de espíritos, de reencarnação, sem não passar por Allan Kardec. Allan Kardec é o princípio. Ele não fechou, né? Ele mesmo falou que a obra ia continuar, né, com outras pessoas. Mas ele é o início, ele não tem como não passar por ele, tem que passar por ele. Né? Foi através dele que a espiritualidade deu informações todas com relação à reencarnação, espíritos, mediunidade, né? Desencarnação, né? Como é o processo. E é o que os espíritos falam com Kardec, não existe esse negócio, é a visão, essa é a visão da Umbanda, essa é a visão do espiritismo. Não, é isso que está aqui. Entendeu? Foram os espíritos que falaram, não foi Kardec que inventou ou que ele achava, não. Os espíritos desencarnados de um grau de evolução mais alto que trouxeram essas informações, que passaram por muito mais coisas do que a gente já passou. Eles são complexos, cara. Né? Nossa Senhora, as respostas são fantásticas. E muitas das coisas ali que a gente lê, né, na obra espírita em geral, principalmente assim, quando eles falam do futuro, né, que parece ser uma coisa mais profética, é porque eles já passaram por um monte de coisa que a gente está passando hoje. Então eles falam assim, do jeito que está indo a humanidade, vai passar por isso também. Né? Não tem como. Aí parece ser uma coisa mais profética que vai acontecer. Né? É igual com relação que a gente já falou aqui com relação ao coronavírus. Né? Esses espíritos que se comunicam com Kardec, por exemplo, já passaram por muitas outras doenças, assim, vamos dizer, né? Não na Terra, nem em outros planetas. Então acho que o Ciro é o único que sabe qual é o tema, né, Ciro, que a gente vai abordar. Eu falei com ele que a partir de hoje, todos os temas, né, de hoje até o último desse ano, a gente vai falar desse processo de reencarnação, desencarnação e reencarnação, né, que são três coisas diferentes. E é uma coisa meio que complexa, por isso que eu dividi em 4. Apesar de ser 3 assuntos, eu dividi em 4. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre encarnação, né, que é o espírito, que é espírito e vai viver na matéria. O próximo a gente vai falar sobre desencarnação, né, que é o fenômeno da morte. E depois a reencarnação, né, o espírito voltando para a matéria. E o último a gente vai falar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o preciso nascer de novo. Né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho sobre a reencarnação na Bíblia, né? Que tem quem estuda a Bíblia, né, evangélico católico, acha que não tem reencarnação na Bíblia, mas está bem lá explícito que existe reencarnação na Bíblia e até citado por Jesus. Então, isso a gente entender esse fenômeno, né, encarnação, a gente precisa entender desde o princípio, né? Eu ainda não falei sobre Deus aqui. Né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos, é o que é Deus? E aí ele não pergunta quem é Deus, né? Ele pergunta o que é Deus. Né? E aí os Espíritos respondem, né, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Uma resposta muito vaga para a gente, muito superficial. Né? E os Espíritos mesmo falam com Kardec que eles não podem falar mais porque a gente não compreende Deus. Né? Não tem necessidade da gente querer saber como é Deus, como é ele, não vou dizer fisicamente, que ele não tem um físico, né? Como é a forma de Deus, como é que ele é, né? Que aparência que ele tem. Né? Não interessa pra gente, interessa a gente continuar nossa caminhada evolutiva. E se a gente for ficar tentando imaginar o que é Deus, a gente vai ficar, né, meio que até num paradoxo. Se a gente for vamos debater o que é Deus. A gente vai ficar falando, não vamos chegar em lugar nenhum, que é uma coisa muito complexa. Né? E a nossa capacidade intelectual não alcança Deus. É incapaz de alcançar Deus. Né? É muito difícil. A gente vê, por exemplo, né, Antigo Testamento. Quando fala de Deus, um Deus muito humano. Né? Deus, ele é vingativo, né? Ele é sádico, né? É manipulador, né? Ele faz o que ele quer e aí se ele não gostou do que ele fez, ele vai lá e destrói. Né? E na verdade Deus não é assim. E o que mais se aproximou de que realmente como é Deus, o que é Deus,
foi Jesus no Novo Testamento, né? Que ele já mostra realmente como é Deus. É um Deus do amor, é um Deus que perdoa, é um Deus que dá 2 chances, 3 chances, 4 chances, né? Para a gente poder se acertar. Mesmo que a gente erre, a gente tem a chance de acertar, né? Deus, segundo a revelação espírita, é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É só isso que a gente tem que saber o que Deus é. Você sabe que eu nunca imaginei Deus como uma figura que eu pudesse ver. Normalmente, né, nas escrituras... Pensei numa energia, alguma coisa assim. Mas cheguei lá e disse, eu vi Deus. Tem muita gente que acha que vê, né? Igual se a gente for puxar no Antigo Testamento, Moisés, por exemplo, né? Que as pessoas falam que Moisés conversou diretamente com Deus. Moisés não conversa com Deus diretamente, né? Moisés conversa com um mensageiro de Deus, né? Aí fala lá que Moisés foi para o monte, né, orar, e aí viu uma sarça ardente, né? Que é o arbusto lá do deserto pegando fogo, né? Ele viu um espírito de luz no meio do arbusto que conversou com ele e achou que era Deus. Era um espírito muito superior, né? Vindo diretamente de Deus. Ele não seria capaz de conversar diretamente com Deus. O único que realmente conversou com Deus, que conversava, era Jesus. Conversava diretamente com Deus o tempo todo, né? E ouvia a voz de Deus. Então ele é eterno, né? A gente tem que entender isso, porque Deus nunca vai ter fim, nunca vai morrer, né? Assim como nós em espírito, a gente também nunca vamos morrer, a gente é eterno, né? O que morre é a matéria, o que acaba é o plano material, o espiritual sempre vai existir, né? Ele é infinito, né? Por assim só, imutável, Deus nunca muda, ele sempre vai ser o que ele é. Ele é imaterial, né? Ele é um ser espiritual, ele é único, não existe outro igual a ele, igual a maioria das pessoas acham, né, que existe o demônio, o diabo é tão poderoso quanto Deus. Não é mesmo, né? Ele é onipotente, né, em poder, né, soberanamente justo e bom, é superior em tudo. E aí, citando, né, como a gente já citou aqui o Antigo Testamento fala que Deus criou, né, o universo e o planeta que a gente vive em 6 dias e descansou no 7º. Isso é verdade? Isso é verdade. Será que Deus criou realmente o mundo em 6 dias e descansou? Isso não é verdade, né? Deus não cria o universo e nem o mundo que a gente vive em 6 dias. E nem para descansar, porque Deus nunca descansa. Ele está sempre criando, né? Deus nunca parou de criar, ele está sempre criando. Sempre, sempre, sempre. Tá? Espíritos também, tá? Não só planetas, universos, né? Ele está sempre criando espíritos também. Deus criou as leis da natureza, como a ciência mostra, e não iria contra a própria lei. Deus nunca deixou de criar, nunca descansa. Tá? Conceito de universo, né, que foi criado por Deus. Conjunto de tudo quanto existe, incluindo-se a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. Diz-nos a astronomia que o universo é constituído de estrelas. As estrelas reunidas em agrupamento de bilhões formam as galáxias. As galáxias, acessíveis aos nossos telescópios, somam 10 bilhões. Só as que são acessíveis pelos telescópios da Terra. São 10 bilhões de galáxias. E de acordo com o Espiritismo, o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Imaginar que o único planeta no universo que tem vida é o nosso é sacanagem, né? Considerações iniciais. O ser humano está sempre inquirido sobre o princípio das coisas. Deus, porém, não permite que tudo lhe seja revelado aqui na Terra. Muitos são os mistérios que, para serem desvendados, requerem a depuração do espírito. As pesquisas científicas têm avançado sobremaneira, mas não podem ultrapassar os limites fixados por Deus. Embora não possamos saber tudo, os espíritos superiores aí estão para nos fornecer auxílio, se necessário, através da comunicação mediúnica. A maioria dos cosmologistas, astrônomos, estudiosos da origem do universo, acredita que seu início se deu há 15 bilhões de anos por meio de uma enorme explosão, a partir de uma concentração de matéria extraordinariamente quente e condensada. Esse modelo, denominado explosão primordial quente,
foi popularizado com o nome de Big Bang, literalmente grande explosão. O nosso sistema planetário surgiu na Via Láctea há uns 5 bilhões de anos pela condensação de uma nuvem de gás e pó cósmicos. O Sol, o nosso Sol, suficientemente grande para irradiar luz própria, e por outra, uma multidão de corpos celestes de diversos tamanhos, apesar de não haver nenhuma tão grande que pudesse irradiar luz própria. O sistema solar é visto como um disco de matéria muito tênue, poeira e gás, em rotação em torno da estrela central, o Sol. Além da poeira e do material gasoso, o disco contém 9 esferas, os planetas, com distâncias variáveis em relação ao centro do disco, em um cinturão de asteroides girando na mesma direção em volta do centro. Os materiais constitutivos são 80% de hidrogênio, 15% de hélio e um pequeno percentual de elementos como silício, alumínio, ferro, cálcio, oxigênio, carbono e nitrogênio. E aí eu trouxe aqui uma escalazinha, de evolução temporal do nosso universo, que eu vou falar rapidinho com vocês. O tempo depois da explosão. De 10 segundos, que foi o Big Bang, o universo preenchido por gás ionizado. Em 3 segundos, os elementos básicos são formados. Depois, 10 mil anos, foi a era da radiação. 300 mil anos, o universo torna-se neutro e opaco. 300 bilhões de anos, estrelas e galáxias formam-se. 500 bilhões de anos, galáxias e quasares iniciam a reonização. 1 bilhão de anos, reonização completada. O universo torna-se transparente novamente. 2 bilhões de anos, galáxias se desenvolvem. Então, desde do primeiro evento, do Big Bang, até as galáxias se desenvolverem, se passaram 2 bilhões de anos. Passa rápido aí. Está escorregando bastante. Então, assim, é meio que impossível a gente acreditar que Deus criou isso tudo em 6 dias, Porque, assim, são 2 bilhões de anos para a galáxia começar a se desenvolver, Desde a explosão até ela começar a se desenvolver do jeito que a gente conhece. Anos antes do presente, do que a gente está vivendo hoje. 2 bilhões de anos. Depois dos 2 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, nascimento do Sol. 3 bilhões de anos, primeiras formas de vida na Terra. 700 milhões, animais primitivos aparecem na Terra. 200 milhões, mamíferos se desenvolvem. 65 milhões, os dinossauros são extintos. 600 mil anos, o Homo sapiens se desenvolve. E o que Deus criou primeiro? O plano material ou o espiritual? Vamos lá. O que Deus criou primeiro? O plano material ou o espiritual? Antes da criação da Terra, da criação do nosso universo, já existia o plano espiritual. Então Deus criou primeiramente o plano espiritual, e depois ele vem criar o material. O plano espiritual, como eu disse, ele é eterno, ele sempre vai existir, ele nunca vai acabar. Por outro lado, esse mundo que a gente vive, ele é transitório, ele acaba, tudo que a gente vê aqui acaba. É como se fosse uma visão muito parecida com daquele que eu falei, naquela aula que eu fiz, dos 4 compromissos. Os toltecos falavam que o mundo que a gente vive é um mundo de sonhos, que é um mundo que acaba. E o verdadeiro mundo que a gente acha que é um sonho não é um sonho, é a realidade, que é o plano espiritual. Ele nunca vai acabar, ele sempre vai existir. Então, o plano espiritual é a nossa pátria de origem. E aí, falando de Bíblia, a Bíblia, quando trata desses assuntos, ela se contradiz com a ciência e com ela mesma. Se a gente for estudar a Bíblia profundamente, a gente vai sempre ver discordância entre a ciência e até mesmo entre ela. Quando a gente fala, por exemplo, de Adão. A história de Adão, por exemplo, ela tem um monte de contradições. Porque na Bíblia Deus criou o primeiro homem, e a primeira mulher, Adão e Eva. E os dois têm 2 filhos, Caim e Abel.
Caim mata Abel e foge para as terras de Nod, está na Bíblia, foge para a terra de Nod e se casa. Então, tinha mais gente, né? Já tinha visto isso. A própria Bíblia se contradiz, é verdade. Não vários outros povos, né? E aí o próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Kardec pergunta para os espíritos sobre Adão. A espécie humana começou por um único homem? E aí os espíritos respondem, não. Aquele a que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. E aí ele pergunta também, poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Tá? Não foi o primeiro, né? E a própria Bíblia, não está na Bíblia essa parte, tá? A Bíblia, eu acho que eu já comentei isso aqui, ela é um conjunto de outros livros, de várias escrituras, né? Eles montaram a Bíblia. E antes deles montarem a Bíblia, eles escolheram o que ia entrar realmente na Bíblia e o que não ia. Então muitos dos textos da época, né, sagrados, vamos dizer assim, não entraram na Bíblia, porque eles achavam que não ia muito com o que eles pensavam. Então tem um texto antigo que poderia se encaixar muito bem na Bíblia, que é com relação exatamente a Adão e Eva. Porque esse texto ele fala que Eva não foi a primeira esposa de Adão. Que a primeira esposa do Adão foi uma mulher chamada Lilith. Tá? Só que ela era bem diferente da Eva, porque a Eva ela era submissa e a Lilith não era. E aí Deus, né, nesse texto, Deus expulsa ela porque ela não queria se submeter a Adão, ela não queria ter relações sexuais com Adão. Ficando embaixo, ela queria outras posições, ela queria ter a mesma função que Adão tinha, né, ela ajudava mais o Adão. E aí, né, nesse texto, fala que Lilith não agradou a Deus e expulsa ela, porque ela é um pouquinho mais rebelde. E aí, Adão precisando de uma outra companheira, ele faz, né, Lilith e Adão foram feitos do mesmo material. No caso, a Eva não, a Eva é tirada da costela do Adão, né? E aí, só que ela é mais submissa, né? É o quê? Mas isso é verdade? Então, existe esse texto, né? Um texto que eles falam que é apócrifo, porque não entra na Bíblia, né? Eles não, os católicos evangélicos não consideram isso como... Então, não é isso que eu estou perguntando. Deus realmente fez outra, porque não se agradou? Não, assim, porque é só uma história, né? A verdade, a história de Adão e Eva é só uma história para ilustrar, não. A história de Adão e Eva é só para ilustrar a verdade, e se a gente for ver, né, a profundidade da história dos dois, é até bonita, porque assim, Lilith era uma mulher que ajudava, né? Ela estava do lado do Adão o tempo todo ajudando. E Eva não, a Eva ela era à toa. Que hoje é uma realidade. A Eva era à toa, e o que aconteceu com ela? Né? A amizade que ela criou foi a cobra, por ela ser à toa, fez os dois ser expulsos do paraíso. Né? Porque a Eva ela não tinha função nenhuma no paraíso. Não tinha. A função do Adão era cuidar do paraíso, do jardim ali, dar nome aos bichos que ia surgindo. Né? E Eva não tinha essa função. Ela ficava ali à toa. E aí veio a cobra e vai lá comer da árvore do fruto proibido lá. Aí ela, por ser uma toa, foi lá e comeu. O fato de Caim ser pastor e Abel lavrador demonstra que Adão e Eva viviam numa civilização constituída. Se havia profissões, divisões de trabalho, especialização de produção e até mesmo cidades, é evidente que o mundo não estava começando. A raça adâmica era uma nova raça que surgia na Terra proveniente de migrações espirituais. Sua missão era ajudar o desenvolvimento do planeta. Eu já citei isso aqui também. Nessa época de formação do planeta Terra, quando surgiu os primeiros humanos na Terra, existe hoje um sistema de planetas chamado Capela, que ele é muito mais evoluído que o planeta Terra. Nessa época da formação do planeta Terra, Capela estava na mesma situação que a Terra está hoje. Né? A Terra está passando por esse mesmo período que Capela passou. E aí, para esse planeta poder evoluir, né, passar por esse período de transição, Deus tirou os espíritos que estavam trabalhando nessa evolução e mandou para outros planetas. E um desses planetas foi a Terra, né, para ajudar a raça que estava começando a se desenvolver aqui. Veio uma raça de espíritos mais evoluídos, cientificamente,
né, para reencarnar aqui na Terra e ajudar os seres mais primitivos que estavam aqui, para ajudar a descobrir o fogo, né, astrologia, astronomia, essas coisas todas, né, que eles já tinham essa noção. Eles falam alguma coisa nos livros, né, dos espíritos, né, das coisas, em relação à descendência do macaco? Que tem essa teoria que tem gente que bate tão forte em cima disso aí. Cogitam isso aí? Não chega a ser uma descendência, não é macaco, né? É um tipo de primata, assim, a gente era um tipo, nós somos um tipo de primata que evoluiu. Anatomicamente a gente tem até indícios disso, né? De ter tido cauda um dia, que é o que a gente chama de cóccix hoje, né? Que foi de acordo com a evolução da espécie. Era uma raça muito primitiva, assim, que se assemelhava assim porque tem uma teoria nós somos bem um primata, interessante, né? Porque isso eu vi na faculdade, falando que essa descendência do macaco, como que chegou, foi por necessidade de alimento, né? O macaco tinha facilidade de comer, mas aí começou a ficar escasso e teve o lance de andar em cima de duas patas para tratar de alimento. Desce da árvore. Isso, desce da árvore com esse objetivo. Somos sim uma raça mais evoluída vamos dizer assim, de primata. Mas é interessante essas teorias, no meu ponto de vista, por que se limitou só naquela época dessa evolução? Por que não continuou evoluindo os macacos, né? Por que então, se extinguiu? Não, até aqui, beleza, esse aqui, quem virou humano, quem não virou, né, um exemplo, e agora pra gente não evolui mais. Teve muitos que continuaram a evoluir, mas entrou em extinção e acabou. Muitas outras raças, entendeu? O Homo sapiens ele não era o único que estava evoluindo naquela época, mas foi dizimado exatamente pelo Homo sapiens. Né? Por ser mais forte, começou existe não sei se ainda existe, né? Os africanos pigmeus, né? Que são bem primitivos, né? São considerados humanos, né? Mas eles são bem primitivos. Só que eles são pequenininhos, né? São baixinhos, pequenininhos. Mas assim, vivem como animais mesmo, caça, tudo, come carne crua. Né? Mas entra em extinção, né? Não consegue evoluir. Porque esse lance é interessante, né? A questão do tempo, né? Porque assim, o Homo sapiens descobriu o fogo, e aí descobre que a pele do animal pode virar uma roupa para se aquecer melhor. Começa a ter e aí faz. Enquanto um para no tempo, o outro começa a evoluir. Aí consegue fazer arma, o arco e flecha, a lança, né? Aí pega a pedra para lascar, faz uma lança mais resistente para poder atacar o inimigo. Até esse lance da evolução da espécie eu acho muito, muito legal. Eu achava muito legal na faculdade, que era tudo, né, um conhecimento. Falando que até as próximas gerações, bobear agora a partir de 2000 qualquer coisa agora, 2020 qualquer coisa, as crianças, por exemplo, não nasceriam mais com siso, um dente siso. Por não ter mais necessidade de comer carne crua, que era uma carne que é muito característica, mas muita coisa, essa mastigação mais forte. O nosso corpo vai deixando de coisa, igual não usa mais isso, tem cozimento, né? O apêndice, por exemplo, é um órgão que não tem função nenhuma mais no corpo. Até então não tem função nenhuma. Tem teorias, né, para que serve o apêndice, mas então, ele era para absorver a celulose, só que o corpo não precisa mais de celulose. Né? E aí ele deixa de ter função. Tem uma teoria também que no caso de um desarranjo intestinal, por exemplo, ali ele pega uma certa camada da flora intestinal, reserva, aí você caga tudo que tem que poder cagar, né? Evacua tudo, aí ele vem depois retornando para você poder não ficar vulnerável. É interessante, mas até então são só teorias. É igual a amígdala, a gente faz operação para tirar as amígdalas. São coisas que vão deixando de ter função no corpo. Né? Aí deixa de ter função, não vai ter mais. Conforme a gente vai evoluindo sim, né? Saiu até uma matéria, na revista super interessante, né? Que o nosso cérebro está ficando menor, mas o nosso corpo está ficando maior, né? Por exemplo, assim, agora o nosso cérebro diminuir, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Se a gente está ficando mais burro. Porque tem a teoria também de uma raça, uma espécie de uma raça humana em relação aos que eles cresciam o cérebro, né? A mente com a intenção de que quem tinha uma cabeça maior caberia mais informações, era mais inteligente do que quem era a cabeça menor. Então eles projetavam mesmo com esse objetivo de crescer a cabeça. Já viu isso? Não? A tendência do ser humano é ter menos pelo,
né, a pele ficar mais clara, né, existir uma tonalidade de pele única, né, e ficar maior, mais magro, isso tudo. Ela vai enxergar, vai falar, vai. Né, ficar mais frágil até porque assim o nosso corpo ser mais bruto é por causa da caça, né, que a gente caçava, hoje a gente não tem mais necessidade de caçar, então a gente vai ficando mais frágil. É bem mesmo a evolução da espécie, né? De acordo com a necessidade da... A questão dos dentes, daqui a pouco provavelmente a criança não vai nascer sem dente, não vai ter necessidade de dente. De dente, porque não tem necessidade assim, mais de mastigar nada. O canino, por exemplo, para rasgar a carne, daqui a pouco a gente não vai precisar mais de canino. Exatamente, como era o siso antigamente, né? Os pré-molares, molares, com esse objetivo de comer carne crua, a mastigação mais forte era lá atrás. A gente tende a jogar a carne para trás, mas com o cozimento hoje você não tem necessidade. E aí o corpo vai evoluindo. Não é necessário. Por que vai clareando a pele? Por que as cores são diferentes? Por causa da geografia do planeta mesmo. Por exemplo, assim, o negro é negro por causa da onde ele nasceu, de onde surgiu, da região. Então, assim, por causa de sol. Tem uma camada, que o negro tem a camada de protetora, vamos dizer assim, natural, né? Contra os raios solares mesmo. E aí, por isso que cada ser humano no planeta é diferente, cada região que ele surgiu. Né? E aí o nórdico é branco por causa que não precisa dessa melanina, né? Da camada protetora na pele. Porque isso quem define é Deus, né? Não o ambiente. O ambiente é onde vive, o planeta sim, aí o corpo vai se adaptando. Conforme o planeta vai evoluindo, né? A gente vê que a natureza está mudando, né? As condições climáticas estão mudando. Então o nosso corpo tende a mudar com relação a isso. Conseguir sobreviver àquilo que está passando naquele momento. Se adaptar àquela situação. E até a mistura mesmo de raça vai fazendo esse branqueamento mesmo da pele. Isso acontece. Né? Tem até o pessoal que militante, né? Que usa para essa causa negra. Que não gosta de relação homem-mulher, um branco outro negro, né? Porque fala que vai embranquecer a raça. Uma bobeira, porque isso vai acontecer. A tendência é assumir os índios. Você vê, os índios hoje em dia não aparenta ser como os índios antigamente, a não ser aquelas tribos mais afastadas. Aí você vê aí. Tem convívio mesmo, como em branco, que eles falavam, tá bem diferente. O cabelo já está diferente, tudo diferente. Eu tenho índio com barba, com pelo, já não tinha. Não é necessário, portanto, sair do capítulo 6 do Gênesis para ver que Adão e Eva não iniciaram a raça humana, mas como qualquer casal, apenas a própria descendência no mundo já povoado. No capítulo 11 de A Gênesis, Allan Kardec explica que a raça adâmica foi uma das últimas a surgir na Terra. O Gênesis nos mostra, desde o seu início, industriosa, apta para as artes e as ciências, sem haver passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas concorda a opinião de que ela se compunha de espíritos já avançados. A raça adâmica, portanto, não surge na Terra, mas de forma natural, por descendência biológica de outras raças mais aperfeiçoadas. Os casamentos referidos no capítulo 4 e no 5 não podem ser explicados sem a existência de outros povos na Terra. Como se multiplicou a raça adâmica na Terra? O capítulo 6 de Gênesis 1 a 7 confirma que Adão e Eva não eram os primeiros sobre a Terra quando faz distinção entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. No versículo 4 faz constar: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, às quais lhe deram filhos, esses foram os valentes varões de renome na antiguidade. Pela descrição, os habitantes da terra são mostrados como gigantes, ou seja, descendentes dos homens primitivos que já estavam aqui muito antes da chegada da raça adâmica. E aí, continuando falando sobre o universo, né? Segundo o livro dos Espíritos, né, e os Espíritos, existem 3 elementos gerais do universo. Esse me lembra muito dos 15 elementos lá que você falou. Mas, espiritualmente falando, no geral, o universo só existe em 3. Né?
que é Deus, o Espírito e a matéria. São os três elementos gerais do universo. Deus, Espírito e matéria são os elementos gerais do universo. Deus é o princípio de tudo o que existe. Dele vertem-se dois outros princípios, que são o princípio espiritual e o princípio material, que individualizados denominam-se espírito e matéria, ou corpo físico. Como a matéria é bruta, há necessidade de um elemento mais rarefeito, o perispírito, eu já falei dele aqui, para fazer a união entre o espírito e a matéria. De acordo com Allan Kardec, os materiais constitutivos do mundo são matéria cósmica primitiva, simples e una, que se diversifica desde sua origem, continuando durante sua vida e se desmembrando pela decomposição. Se observarmos a diversidade da matéria, ver-se-á que as forças que realizam suas transformações e as condições em que são produzidas são ilimitadas, porque ilimitadas são as combinações da matéria. Assim conclui Kardec: em todo o universo há uma só substância primitiva, a matéria cósmica ou fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. É essa matéria cósmica primitiva geradora do mundo e dos seres por forças e leis imutáveis que regem o universo. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto e baixo. As diferentes propriedades da matéria provêm das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Relação entre espírito e matéria. O espírito, no sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, e constituem um mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial, porém as almas dos que viveram na Terra ou nas outras esferas, e que deixaram o invólucro corporal. Assim, o espírito é a substância subilíssima, por essência, e que constitui no homem uma das substâncias do seu composto ternário, corpo, perispírito e espírito. Em suma, é o princípio inteligente do universo. Se admitirmos que a força é uma maneira de ser, um aspecto da matéria, não haverá mais do que dois elementos distintos no universo, matéria e espírito, irredutíveis entre si. O que caracteriza essencialmente o espírito é a consciência, isto é, o eu mediante o que ele se distingue do que não está nele, isto é, na matéria. Desde as primeiras manifestações vitais, o eu evidencia a sua existência reagindo espontaneamente a uma excitação interior. No mundo inorgânico, tudo é cego, passivo, fatal, jamais se verifica progresso. Não há mais que mudanças de estados, as quais em nada modificam a natureza íntima da substância. No ser inteligência há aumento de poder, desenvolvimento de faculdade latente, eclosão do ser e traduzir-se por exaltação íntima do indivíduo. Perispírito. Vamos falar um pouquinho dele de novo. Elo de ligação entre espírito e matéria. O espírito, sendo de natureza quintessenciada e necessitando de se unir à matéria, ao corpo físico, para sua evolução, utiliza um corpo semimaterial denominado perispírito. Deste modo, quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, o que atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder diz-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, neste germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. É muito legal ver os espíritos falando sobre a encarnação, né? Quando o espírito vai se ligar à matéria, por exemplo, no bebê, né? A partir do momento que o espermatozoide entra no óvulo, ali já tem um espírito programado para o nascimento, né? Que vai
animar aquele corpo, né, que vai ser formado no ventre da mãe, já está programado ali para ele. E aí conforme vai surgindo, né, a gente sabe da medicina, da biologia, vai surgindo célula por célula, né, até o bebê se desenvolver. E a cada célula que vai surgindo, o perispírito vai se ligando, fiozinho por fiozinho, nessas células que vão se formando, até formar o corpo completo do bebê. E aí o perispírito já está totalmente ligado àquele corpo que vai nascer. Só que esses fiozinhos que vão se ligando, né, do perispírito no corpo, eles são muito sutil, né? E aí pode acontecer deles se romperem, né, e aí ter o aborto espontâneo, né? Ou o espírito ele não quer nascer, né, por medo de enfrentar a vida novamente, que pode acontecer isso, aí ele desiste daquele momento e aquele corpinho morre, né, ao aborto espontâneo. Ou, né, e aí conforme a criança vai nascendo, esses laços vão ficando mais fortes, né, e aí ele se intensifica após os 7 anos. Né. Até os 7 anos a criança ela é muito espiritualizada, ela tem um contato muito maior com o plano espiritual, né, por estar mais próximo, né, por ser mais sutil essa ligação. E aí após os 7 anos já está mais forte. Dizem até que tem que tomar muito cuidado, porque o espírito pode desistir, até os 7 anos ele pode desistir da encarnação dele e ir embora. Aí a criança desencarna. Tá? Não é desistir no sentido assim, não de cometer suicídio, né? De repente dormir e a criança nascer morta, né? Por desistir da vida, né? Porque o espírito não quer